E aí galera do Me Salva, nas últimas aulas a gente veio falando então sobre as equações exatas. Agora a gente vai ver um caso especial aí então, no qual a gente vai inserir o fator integrante, que vai ser uma nova ferramenta aí que a gente vai usar na resolução das equações. Então, olha só. A gente viu que se m de xy mais n de xy y' igual a zero satisfaz my igual a nx, que é aquela condição, existe uma função f de xy, tal que f de xy igual a constante é uma solução de 1 dessa equação aqui. Então, essa aqui é a condição que tem que ser satisfeita para que essa equação seja exata. Se essa equação for exata, existe uma f de xy, tal que f de xy igual a constante é uma solução daquela equação. Mas agora o que acontece? Se o my não for igual ao nx, se o my for diferente de nx, e vai ser nesse caso aí que a gente vai adicionar então o fator integrante na nossa resolução. O que é o fator integrante? O fator integrante vai ser uma função mi, que é um mi de xy, uma função que depende de xy. E o que eu vou fazer? Lá na nossa equação, lá, ó, a gente tinha m de xy mais n de xy, y' igual a zero. Eu vou multiplicar essa equação inteira pelo nosso fator integrante. Então, eu vou ficar com mi de xy e aqui também. Agora, o que acontece? Eu não sei quanto é que vale esse mi, mas eu quero que essa equação seja exata. Se essa equação é exata, então a derivada dessa parcela aqui em relação a y tem que ser igual à derivada dessa parcela aqui em relação a x. Fazendo essa conta, olha só, não vai ser uma coisa muito trivial. Por quê? Porque esse mi depende de xy, o m depende de xy, então tudo vai cair em regras do produto aí e derivadas parciais. Mas então, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar uma equação bem complicada de ser resolvida. Então vamos escrever ela aqui. Então olha só, derivando isso aqui em relação a y e aplicando a regra do produto. Então eu vou ter um mi derivado em relação a y, que eu vou chamar de mi y, vezes o m, mais a derivada do m em relação a y, que é o my, vezes o mi. Isso vai ser igual derivada do mi em relação a x, que é o mi(x), vezes o n, mais a derivada do mi em relação, mais a derivada do n em relação a x, que é o nx, vezes o mi. Agora, olha só, essa é uma equação que não é nada simples. Por quê? Porque ela é uma EDP, ela é uma equação parcial, porque ela tem derivadas em y e em x. Se tu fosse escrever, isso aqui ficaria d de y de mi de xy vezes um m de xy mais d de y do m de xy vezes um mi de xy. E aqui tu faria a mesma coisa desse lado da equação. Então nota, isso aqui é uma equação complicada de se resolver, mais complicada do que tu achar, por exemplo, o outro método para a tua equação parcial lá. Mas vão ter alguns casos especiais que isso aí não vai ser tão complicado, que a gente vai ver como é que funciona. Então olha só. Resolver a equação anterior é muito complicado. Então, como achar mi de xy? Vão ser três casos. O primeiro caso é o caso em que mi é dado. Se mi é dado, tu vai multiplicar a equação por mi e vai resolver ela normalmente como se ela fosse uma equação exata. Outro caso, quando a equação é linear. Como é que é a equação linear? Quando ela for do tipo y' mais f de xy igual a um g de x, por exemplo. Esse é o caso que a gente vai ver na próxima aula teórica, que é um caso especial, que fica bem fácil de encontrar o fator integrante. E por fim, a gente vai ter um outro caso, que é o que a gente está mais interessado aqui, no qual a gente vai fazer o mi, que antes era um mi de xy, sendo um mi apenas de x ou um mi apenas de y. Tu nunca vai saber
exatamente se o mi vai depender de x, se o mi vai depender de y, ou mesmo se existe mi. Isso aí, normalmente, o exercício que vai te levar a fazer. Ele vai falar, resolva a equação, sabendo que o mi depende de x ou que o mi depende de y, e daí aquela equação que a gente tinha antes vai ficar bem mais simples, vai ficar, por exemplo, se eu fizer um mi que depende apenas de x, eu vou ter uma equação assim, ó, mi n o y' igual a zero. Agora, para eu encontrar o mi, eu tenho que fazer, eu vou chamar essa parte aqui de m0 e essa parte aqui de n0. Então eu tenho que m0 em relação a y tem que ser igual a n0 em relação a x. Só que agora, o que acontece? O mi depende só de x. Então quando eu derivar ele em relação a y, ele é como se fosse uma constante e ele some. E esse lado da equação fica muito mais simples. Então esse lado da equação vai ficar my vezes mi. Esse lado aqui, tu vai ter que aplicar a regra normalmente, vai ficar mi', porque o mi depende só de x, vezes o n, mais mi vezes nx. Agora sim, a gente tem uma EDO, uma equação diferencial de primeira ordem, e que depende só das derivadas em y. A gente vai ter que descobrir, então, o mi' para descobrir o mi, e daí aplicar o método das equações exatas, que nem a gente fez anteriormente. Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer um exercício que envolve esse caso aqui. E depois, na próxima teoria, então, a gente vai falar sobre equações lineares e vamos ver como é que a gente acha os fatores integrantes para essas equações, que a gente vai ter aí uma fórmula especial. Então era isso e até as próximas aulas.